Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me glória e da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Coroa da Santidade, página 356. Vamos falar agora sobre a heresia do milenarismo. O que é isso? Milenarismo é o ensino herético de que Jesus em breve reinará literalmente na Terra por 1000 anos, instituindo assim temporariamente a perfeição definitiva da Igreja. É um problema enorme e crescente hoje. É essencial que nenhum seguidor de Luísa sucumba a essa armadilha diabólica, que procura substituir nossa esperança no eschaton celestial por um reino mundano de Cristo. A esperança de que um reino é terreno, né? E não é. Obviamente, os escritos de Luísa em nenhum lugar ensinam algo como essa heresia, mas ensinam que uma vinda mais completa do reino está reservada para o mundo do reino da vontade divina na terra, pela qual oramos em cada Pai Nosso. Combine esse ensinamento verdadeiro e ortodoxo com o fato de que os ensinamentos milenários heréticos são galopantes hoje em dia, especialmente entre os evangélicos e as seitas quase cristãs, por exemplo, as Testemunhas de Jeová e os Mormons. E existe um potencial de perigo. É um perigo em que se pode tentar erroneamente confundir esses ensinamentos confiados a Luísa por Jesus com outros, talvez superficialmente similares, mas na verdade completamente divergentes e heréticos, que às vezes empregam terminologias sobrepostas. Mas a realidade é que esse potencial de perigo parece amplamente não reconhecido nos círculos católicos. Faz, no entanto, regularmente se deparamos com católicos que, sem entender o que a Igreja ensina sobre o milenarismo, apesar de convencidos de que são especialistas no assunto, passam a denunciar como heresia qualquer expectativa de uma vinda mais completa do reino de Deus na terra e qualquer glorioso temporal era de paz. Continuando um padrão tragicamente repetido ao longo da história da Igreja, alguns católicos hoje são tão zelosos em condenar em uma dada heresia que acabam expandindo drasticamente a natureza da heresia em suas próprias mentes e passam a denunciar muitos ensinamentos ortodoxos. Assim, ironicamente, tudo o que eles fazem é afastar as pessoas das verdades ortodoxas da Igreja, das quais eles são os campeões, e empurrar as pessoas para os vários movimentos cismáticos, heréticos e até apóstatas que adotam o ensino que esses zelosos demais católicos condenam. Isso acontece com as condenações de certos tradicionalistas do movimento carismático. Assim, eles empurram as almas para o pentecostalismo. Isso acontece com a insistência dos ultramontanistas modernos em concordar cegamente com toda a mera opinião do Papa reinante. Assim, eles empurram as almas para a ortodoxia oriental. Isso acontece com a oposição de muitos católicos bem intencionados e algo novo na vida espiritual. Assim, eles empurram as almas para o movimento da nova era. Isso acontece com o profissionalismo. Os católicos, em sua condenada vociferante ao tradicionalismo, empurram também, assim, almas que seriam boas católicas ao sedevacantismo. Nossa, que nome estranho. Sedevacantismo. Que é isso? Nunca ouvi falar dessa palavra. Mas isso acontece especialmente com os ensinamentos do milênio. Todos os condenados mencionados acima têm pontos bons e a essência de suas preocupações é válida, mas eles inflam suas preocupações a tal ponto que condenam o que a Igreja nunca condenou, considerando-se os heróis de uma nova Inquisição e, consequentemente, investem incessantemente nos moinhos de vento. Uma das razões pelas quais a Igreja Católica perdeu tantas almas para os movimentos evangélicos
a Igreja Mórmon, as Testemunhas de Jeová e etc., e os adventistas também, nas últimas décadas, é porque essas denominações e seitas permitem uma saída do crescente crescimento entre os cristãos que existem. É de fato uma era gloriosa prestes a surgir sobre o mundo, uma vez que essa intuição quase universal e correta é frequentemente recebida com desprezo e denúncia em alguns círculos católicos e, com certeza, dos evangélicos. As pessoas buscam tragicamente essa saída nesses movimentos fora da única igreja verdadeira, onde a intuição genuína é quase sempre misturada com a perigosa, mencionada e até diabólica. Assim, a história se repete e os católicos que estão ostensivamente mais preocupados com a defesa contra um certo erro tornam-se as causas da propagação do erro que tanto temem e se opõem. Então, eles mesmos propagam o erro que eles tanto temem e propõem. E se opõem. Como muitos foram enganados pelos argumentos desses escritores superzelosos, devemos nos voltar agora para abordar as falácias e as falsidades que eles mesmos promovem. Refutações da anti-era. Inquisidores, acho que é isso. Como toda a sessão trata apenas de refutações de um pequeno grupo de críticos, recomendo que os leitores que tiveram sorte o suficiente para nunca ter tropeçado em suas obras simplesmente pule e vá para a próxima sessão. Não sei porquê. Eu não vou. Eu acho que eu tenho que ler. Então, gente, aqui é o livro da Coroa da Santidade, de Daniel O'Connor. Ele é um filósofo e teólogo, tá? Dos Estados Unidos, professor de filosofia e teologia. Não sei se é professor de teologia, mas é de filosofia, né? E ele que escreve esse livro, divulgando os escritos da Luisa Picarreta. Nós estamos na página 357 desse livro, Coroa da Santidade. Então, ele está aqui, né, falando com autoridade referente a esse tema, tá? Então, vamos lá, vamos continuar lendo. Embora exista uma quantidade enorme de apoio à era da paz, o reino da vontade divina, a vinda do reino de Deus na terra, entre aqueles cujo ponto de vista é mais autoritário e confiável, tanto que dezenas de teólogos católicos, filósofos, padres e até bispos e papas, e não apenas em suas opiniões, mas também em seu magistério, poderiam ser citados como apoiadores abertos, como de fato estão no próximo capítulo deste livro. Esse verdadeiro consenso, infelizmente, não é inteiramente unânime entre as vozes públicas sobre o assunto de instruir os fiéis sobre o que a profecia nos diz e do que está por vir. Pois há um pequeno grupo de leigos, eles poderiam ser contados com uma mão com dedos de sobra. Agora, dando uma boa resposta à antecipação entre os seguidores de Luísa e inúmeras outras revelações da vinda do reino, embora nenhum deles possua as qualificações necessárias para ser considerado autoridade sobre o assunto, até onde eu saiba, nenhum deles possui diplomas avançados em teologia, filosofia ou escritura e nenhum deles é professor desses assuntos. Eles são, no entanto, bastante barulhentos nas mídias sociais e na blogosfera, na internet. E eles escreveram livros sobre o assunto, com alguns deles até conseguindo garantir conexões em altos níveis da igreja, para que eles recebam uma audiência bastante. Os detalhes de seus métodos diferem, mas todos tentam, de uma maneira ou de outra, acusar qualquer um que antecipar a vinda do reino à terra de herege milenar ou milenar mitigado, a fim de condenar formalmente esses hereges pela igreja e aqueles que os promovem heresias silenciadas. Portanto, minha referência a eles como autonomeadores inquisidores. Eu entendo que isso pode parecer polêmico, mas eu faço isso para protegê-los. Qualquer pessoa que, por qualquer motivo, precise descobrir quem são esses homens, poderá fazê-lo pelo que forneço nestas páginas. Mas ao incluir seus nomes neste livro, eu os exporia desnecessariamente à vergonha no futuro, quando espero e rezo que eles percebam a verdade, pois acredito que são católicos sinceros que são simplesmente enganados no momento.
e francamente não consigo pensar em um título anônimo melhor do que inquisidores, pois suas travessuras tornaram esse título mais preciso do que qualquer outro. Existem 7 erros nos quais esses homens geralmente caem. 1. Acima de tudo, eles improvavelmente a pergunta: cometer a falácia do raciocínio circular, assumindo que a antecipação da era equivale ao milenarismo, em suas próprias tentativas de argumentar que a antecipação da era equivale ao milenarismo. Repetiu, mas tudo bem, é isso. Tudo para eles, qualquer reino na Terra é milenarismo. Qualquer reino que aconteça na Terra é milenarismo, é isso que eles falam. 2. Eles encontram a opinião de alguns prelados e santos que referenciam suas próprias especulações e afirmam que assim identificaram o verdadeiro princípio da tradição sagrada que deve ser mantido por todos os católicos sob pena de heresia. Então, teve santos e prelados, padres e santos que só tinham opinião sobre isso e não estudaram a fundo, e quando foram perguntados tiveram uma opinião, mas uma opinião superficial, sem poder dizer claramente, né? Nada sobre isso. E eles aproveitam dessas coisas, entendeu? E aí ele faz uma nota aqui. Suponho que posso pensar em um desses escritores, pelo menos, que poderia ser considerado um teólogo por ser um padre jesuíta, todos os quais são pelo menos um pouco altamente treinados em teologia. É o padre Antônio Spadaro, mais famoso por seu ensino em que em teologia 2 mais 2 pode fazer 5. Ele escreveu mais recentemente, em 31 de agosto de 2018, Não precisamos pensar em uma purificação geral das facções dos poderes obscuros. Deus prometeu que não haveria outro dilúvio universal depois do primeiro. Não é possível erradicar o mal das divisões da Igreja. Além disso, enquanto permanecer humana, uma pura Igreja sem pecado seria uma abstração irreal, onde há homem ou mulher sempre há uma sombra, onde há homem ou mulher sempre haverá uma sombra. Aqui e em outros lugares, Padre Spadaro desconta a própria possibilidade de uma era gloriosa da Igreja. Ele até incorporou seus pontos de vista sobre o milenarismo como um componente essencial de sua infame condenação da cooperação católico-protestante na América sobre a causa pró-vida, como um ecumenismo de ódio. Meu Deus do céu, maluco. É o livro La Civita Católica, o livro dele, esse padre maluco. Mas de um deles prefere ataques pessoais, calúnias ou tentativas mesquinhas de silenciar seus oponentes através de queixas manipulativas aos superiores, em vez de qualquer tentativa séria de envolvimento teológico. Só se pode adivinhar quais truques eles farão para tentar forçar este livro, agora que vocês estão lendo, para serem retirados das prateleiras. Um deles admitiu abertamente para mim que esse é precisamente o objetivo dele. Olha, que horror! Ignorando como o desenvolvimento da doutrina funciona da história da Igreja, eles supõem que uma opinião seja comum ou predominante entre os teólogos por um certo período de tempo. A Igreja eleva-se automaticamente ao nível do magistério infalível, mesmo que não consigam encontrar um único texto magisterial que tenha feito essa elevação. Eles ignoram o fato de que as aparições marianas dizem que não haverá um reino glorioso de paz, enquanto muitas aparições confiáveis insistem que haverá, alguns dos quais já foram aprovadas e outras. Sem dúvida serão em breve os inquisidores que adoram fingir que todas as revelações particulares que profetizam a era são totalmente desaprovadas, o que não é nada menos calúnia. Como você verá na sessão a seguir, de fato, esforçar-se para interpretar um silêncio de uma maneira ou de outra está sempre fadado ao fracasso. Uma reminiscência daqueles que, depois de verem que o Vaticano II não condenou explicitamente a contracepção artificial e, portanto, assumiram que ela era legitimada pelo espírito do Conselho, ficam muito desapontados com a promulgação do Papa São Paulo VI.
Entendi. Vamos lá. Eles confundem erroneamente uma opinião de Agostinho, que está com o dogma da igreja, supondo que uma vez que ele tenha opinado sobre um assunto, nenhum outro pai da igreja precise ser considerado se ele der uma visão diferente, e nenhum novo entendimento poderá ser adicionado à sua análise para o restante da igreja e da história. Então, o Santo Agostinho fez uma opinião apenas sobre isso, errônea, que ele também é homem, né? Pode errar alguma coisa. Então, por causa dele, só porque ele é pai da igreja, estamos ferrados, né? 4. Eles leem suas próprias interpretações em declarações magisteriais, ignorando o que o próprio texto das declarações ensina. 5. Eles interpretam erroneamente um valor relativamente pequeno, uma quantidade de referências definitivas e claras a um reinado glorioso de paz em aparições marianas aprovadas pelo Vaticano como apoio de suas próprias opiniões que sustentam que esse reinado não ocorrerá. Eles supõem que um verso ou passagem em particular das Escrituras Sagradas que tenha uma interpretação ou significado válido implica necessariamente que ela também não pode ter significados adicionais além do que eles descobriram, ou construir mais sobre o que eles descobriram. Não entendi essa parte, mas tudo bem. 7. Eles pegam as várias referências, seja nas Escrituras, magistério e qualquer outro lugar, que falam das qualidades infelizes deste mundo e as inflam dramaticamente, aumentam, dramaticamente, tratando-as como nada menos do que declarações dogmáticas de que o mundo é garantido, que o mundo jaz no maligno mesmo, não tem conversa, tipo assim, até seu último momento, tão terrível quanto é agora e há muito tempo. Portanto, continue lendo para ver os detalhes de como cada um de seus argumentos falha e como, pelo contrário, muitos verdadeiros fatos, cada sucesso no defender independentemente a era e refutar a totalidade das reivindicações desses inquisidores autonomeados. Promoções de uma escatologia de desespero. Escondendo-se atrás de todos os seus argumentos numa extensão que varia de um para outro, não há forma sutil de desespero. Alguns insistem que o fim dos tempos está próximo e que qualquer vestígio de um período de paz só pode se referir ao que já aconteceu, E outros consideram uma certa paz que ainda está por vir na Terra, que dificilmente é digna desse nome, que eles falam que é a paz que é o do anticristo, E assim, outros insistem que a era da paz não pode ser outra coisa senão referência velada ao próprio céu. Aí eles falam que é o céu, que depois que vir a tribulação, antes da tribulação nós vamos ser tirados da terra, os bons, e vão ficar os maus sofrendo aqui, é o que os protestantes ensinam, os evangélicos ensinam, Eles vão contradizer que não estão sucumbindo ao desespero, mas estão puramente insistindo que todas as esperanças sejam sempre dirigidas apenas ao céu e nunca à terra. Mas essa abordagem, embora superficialmente nobre, é de fato fatalmente errônea e falha, e não é católica. Tanto a fé como o amor têm seu aspecto temporal também. A esperança faz isso no sentido de que podemos realmente pecar contra ela, mesmo que nossa obstinação em acreditar seja, no entanto, direcionada para uma verdade que não é uma proclamação da ex-cátedra, por exemplo, alguém que se recusa a acreditar em qualquer ensino social católico que não esteja perfeitamente alinhado com a plataforma de seu próprio partido político. E amor tem um aspecto temporal no seguinte sentido: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, ele é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Da mesma forma, a esperança tem um aspecto temporal, e quem não ama o seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Da mesma forma, a esperança tem um aspecto temporal, e quem quer que rejeite isso não está dando a devida plena virtude da esperança. Quem seria obstinado e se recusaria a acreditar que Deus pode e quer e vai triunfar, mesmo na terra, nas maneiras que ele prometeu que iria estar pecando
contra a esperança. Não, eles pensam assim, que Jesus vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. Né? Como ele mesmo falou, eu voltarei do mesmo jeito que eu subi. O que ele quer dizer isso? Ele subiu espiritualmente, ressuscitado espiritualmente. Ele vai descer ressuscitado espiritualmente. Ele não vai descer como ser humano. E ele vai descer espiritualmente sobre nós. Espiritualmente sobre nós. Né? A sua presença espiritual dentro de cada um de nós, eucarística. É isso que ele quer fazer, mas só que as pessoas acham que ele vai descer mesmo, alguns acham que ele vai descer mesmo, para julgar só para julgar o mundo, tá? O juízo final. Gente, 4 horas da manhã assim mesmo. E merece a admoestação dada pelo arcanjo Gabriel e Zacarias, depois que este se recusou a responder com esperança às profecias irrealistas e improváveis enviadas a ele por Deus. Em sua encíclica Salve, dedicada ao tema da esperança, o Papa Bento XVI escreveu: Santo Agostinho, na extensa carta sobre a oração que ele dirigiu a Proba, uma rica viúva romana e mãe de 3 cônsules, escreveu certa vez, em última análise: queremos apenas uma coisa, a vida abençoada, a vida que é simplesmente vida, simplesmente felicidade. Na análise final, não há mais nada que pedimos na oração. Nossa jornada não tem outro objetivo, é apenas sobre isso, enquanto isso. Então, o próprio Santo Agostinho fala, né? A visão comunitária da vida abençoada certamente está direcionada para além do mundo atual. Também tem a ver com a construção deste mundo, né? Não é só o mundo da terra, né? Não é o mundo do céu. Mas aqui também no mundo que Deus, Jesus, ele quer que seja assim. Eu não sabia disso, gente. Eu só fiquei sabendo depois que eu comecei a ler o livro da Luísa Picarreta. Até o livro da Santa Faustina, eu achei que todo mundo ia ser julgado no final, ao dia da justiça, o julgamento final, o juízo final. Eu não sabia que tinha também um reino da divina vontade. Não sabia que tinha um reino na terra, né? Que o triunfo do Imaculado Coração era um reino na terra. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo depois. E eu acreditei, sem pestanejar. Por que eu não vou acreditar? Né? Depois aí eu fui saber com o Daniel O'Connor que tem várias correntes também, né, na igreja que explica sobre esse reino. E o Apocalipse 20 também, que eu fui ler com mais atenção. Pensava-se comumente que os mosteiros eram lugares de fuga no mundo, desprezo do mundo e da retirada da responsabilidade pelo mundo, em busca da salvação privada. Bernardo de Claraval, que inspirou uma multidão de jovens a entrar nos mosteiros de sua ordem reformada, tinha uma perspectiva bastante diferente sobre isso. Na sua opinião, os monges desempenham uma tarefa para toda a igreja e, portanto, também para o mundo. Contemplativos, contemplantes devem tornar-se agrícolas, trabalhadores, laborantes, ele diz. A nobreza do trabalho que o cristianismo herdou do judaísmo já havia sido expressa nas regras monásticas de Agostinho e Bento. Bernardo de Claraval retorna a essa ideia. Os jovens nobres que se reuniram em seus mosteiros tiveram que se envolver em trabalho manual. De fato, Bernard afirma explicitamente que nem mesmo o mosteiro pode restaurar o paraíso, mas ele afirma que, como um lugar prático e espiritual, é de cultivar o solo. Ele deve preparar um novo paraíso. Um terreno selvagem da floresta é tornado fértil, e no processo as árvores do orgulho são derrubadas. Quaisquer ervas daninhas que cresçam dentro das almas são arrancadas, e o solo é preparado para que o pão para o corpo e a alma possa florescer. Talvez não estamos vendo, mais uma vez, à luz da história atual, que nenhuma ordem mundial positiva possa prosperar onde as almas estão crescidas? Em uma outra sessão da mesma encíclica, Bento menciona outro problema, que é a forma de esperança que se preocupa apenas com o próprio eu alcançar o céu. O seu foco excessivo protestante no individualismo. Com base na vasta gama da teologia patrística,
de Lubac foi capaz de demonstrar que a salvação sempre foi considerada uma realidade social. De fato, a carta aos Hebreus fala de uma cidade e, portanto, de salvação comunitária. Consistentemente com essa visão, o pecado é entendido pelos padres como a destruição da unidade da raça humana, como fragmentação e divisão. Babel, o lugar onde as línguas foram confundidas, o lugar da separação, é visto como uma expressão do que é o pecado fundamentalmente. Portanto, a redenção aparece como restabelecimento da unidade. É como o último, na qual chegamos juntos, mais uma vez, a uma união que começa a tomar forma na comunidade mundial de crentes. Gente, tem gente que acha que a redenção de Jesus, que a cruz foi o último passo, que não precisa de mais nada, que não precisa de mais nada. E não é, Jesus falou que é o meio para se alcançar o que ele quer. Bento deixa claro que a redenção pela qual esperamos não se limita a garantir somente que a própria alma vá para o céu em vez de ir para o inferno. Então, o próprio Bento XVI esclarece isso. É sobre um restabelecimento, aqui e agora, da unidade que foi fragmentada pelo pecado, e essa redenção começa a tomar forma no mundo. Então, Jesus ele quer dar o fruto da redenção para a gente. Ele salvou a gente, ele quer voltar a gente à ordem primordial, como era Adão antes de pecar. Ele quer que nós experimentemos essa vida como deveria ser, sem o pecado. Ele quer que aconteça isso. É um desejo de Deus, é a vontade divina. Por isso que ele fala, é a minha vontade divina. Porque eu quero que a minha vontade divina seja vista na terra e no céu. O reino seja assim na terra como no céu. Então, se ele fala que seja feito o seu reino assim na terra como no céu, porque ele quer que seja na terra estabelecido esse reino, O antigo artigo da Enciclopédia Católica fala sobre esperança e refuta essa sola coelum, que é só no céu, Vê a esperança ainda mais abruptamente. Portanto, de acordo com o ensino geralmente seguido, não só sobrenatural, ajuda particularmente os necessários para a nossa salvação, mas também as coisas da ordem temporal, na medida em que podem ser meios para alcançar o fim supremo da vida humana. Podem ser os objetos materiais da esperança sobrenatural. E esta, de fato, é toda a razão pela qual desejamos a vinda do reino. É por isso que imploramos incessantemente e fervorosamente a Deus em oração, sobretudo na oração do Pai Nosso, que foi Ele mesmo que nos ensinou e que a gente não para de rezar, Que para deixar o seu reino vir, que venha o seu reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vinda deste reino traz consigo as maiores condições da terra para servir como um meio de alcançar o fim supremo da vida humana, o céu, para que possa ser a fábrica de fazer santos que Deus deseja que seja. Agora, a ironia é que os mais zelosos da condenação da era da paz também são zelosos em relação à escatologia em geral. Eles geralmente concordam que o fim de uma era está chegando e com razão. Vêm muitos sinais revelando a iminência da transição, mas eles estão convencidos de que isso simplesmente significa já o fim do mundo, que está aqui. Mas eles são, portanto, os propagadores e pregadores por excelência da desgraça e tristeza, Porque vai vir um castigo, destruição e blá, 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 blá. O esquecimento que eles demonstram ao promover essa visão é desconcertante. Um deles levou o Papa São João Paulo II, de uma eminente primavera do cristianismo no terceiro milênio, da reunificação cristã, próprias palavras de João Paulo II, e aparentemente admitindo que esse ensinamento papal se presta naturalmente ao reconhecimento de que João Paulo II está profetizando uma renovação gloriosa da fé na terra no terceiro milênio. O autor prossegue dizendo que esse significado claro das palavras do Papa não é provável. Com isso, ele incentiva seus leitores a concluir junto com ele que São João Paulo II estava realmente se referindo ao fim do mundo. Claro, isso é um absurdo. Nenhum cristão em sã consciência se referiria obliquamente ao fim do mundo como uma primavera do cristianismo e um milênio de reunião cristã. E podemos ter certeza de que o Papa João Paulo II estava em sã consciência. Pelo contrário, isso é claramente uma referência a um triunfo da fé na terra.
Reconhecendo que São João Paulo também ensinou que Deus preparou uma santidade nova e divina, as próprias palavras de São João Paulo II, mais uma vez, esse autor continua seu argumento de que todas essas profecias são referências simplesmente ao fim do mundo e do céu depois disso. A ironia é particularmente pungente que esse autor provavelmente ignorou completamente o contexto das próprias palavras que citou o Papa, né? Que consideramos a parte 1 deste livro sobre a autenticidade das revelações de Luísa, nas quais vemos que esse santo pontífice era especificamente, deliberadamente se referindo à graça de viver na vontade divina, como revelada a Luísa e promovido por Santo Aníbal, sobre o qual São João Paulo estava pregando quando disse essas palavras. Ele é o mesmo Santo Aníbal que foi o mais zeloso promotor de Luísa, insistindo que ele fez nos escritos de Luísa que encontramos uma missão tão sublime que nenhuma outra pode ser comparada a ela, isto é, o triunfo da vontade divina sobre toda a terra em conformidade com o que é dito no Pai Nosso. Mesmo assim, é interessante que o autor conclua corretamente que essa santidade nova divina deve ser mantida apenas por Jesus, Maria, Adão e Eva, antes da queda. Ele conclui que devido a esse tipo de santidade que vem para a igreja, deve significar simplesmente que o fim do mundo está chegando. Suponho que devemos dar-lhe algum crédito, se alguém é realmente completamente ignorante do contexto dessa citação do Papa São João Paulo II e ignorante de muitas outras coisas mencionadas. Na moderna, revelações privadas confiáveis. Faria sentido pensar que uma santidade nova divina vindoura implicaria o fim do mundo. Que graça tem uma santidade nova e divina para viver só no céu, né? Que graça tem essa santidade? É só santo no céu. As seguidoras de Luísa e muitos outros, no entanto, sabem que isso não significa de fato o fim deste mundo, mas sim o alvorecer de uma nova era de santidade na história da igreja. Quando fala nova era de santidade, não é a nova era do anticristo, a nova era do Maitreya, tá? Não quer dizer que é esse tipo de nova era, porque o anticristo vai trazer na visão dele uma nova era para confundir a gente, né? Falando que essa nova era que tem aí de um monte de coisa misturada, de várias religiões misturadas, né? De magia, de não sei o que, isso aí tudo é coisa do demônio, do anticristo, entendeu? Promovendo o seu reino, promovendo as suas ideologias, promovendo a visão de que o homem, né, do pelagianismo e várias outras heresias que são tudo demoníacas, tá? Do anticristo, que vão ser todas destruídas por Maria Santíssima no triunfo do Imaculado Coração dela. O aviso vai vir e ela vai destruir todas as heresias que tem do demônio, vai acabar com tudo isso. E aí vai ter os castigos, que são castigos para purificar e renovar a terra. Que precisa. Aí eles falam assim, mas Jesus prometeu que não vai, Deus prometeu que não ia ter mais dilúvio, não vai ter mais dilúvio, mas vai ter castigos. E esses castigos podem ser evitados em parte com o aviso, né? Para Garabandal, para Conchita Gonzalez de Garabandal foi muito claro dito isso para ela, que o aviso vai ser uma tentativa para se evitar, né, para se diminuir os castigos que Jesus quer mandar. Ele não quer castigar o mundo. Então, pelo aviso, ele está dando uma oportunidade para o ser humano se converter antes. E aí, se o ser humano aceitar a verdade, então ele vai mandar um castigo bem menor. Bem menor. Por isso que a gente divulga aqui o livro do céu desde já, que é o próprio material do aviso. É a própria verdade do aviso. O livro do céu é isso. Que quem lê o livro do céu vai se converter para aceitar esse reino da divina vontade. E vai viver na vontade divina, essa santidade nova e divina que o Senhor quer. Né? O esquecimento que eles demonstram a promover essa visão é desconcertante. Um deles levou o Papa João Paulo II, né, aí eu já passei isso. Reconhecendo que São João Paulo II também ensinou que Deus preparou uma santidade nova e divina, as próprias palavras de São João Paulo II, mais uma vez, esse autor continua seu argumento de que todas essas profecias são referências simplesmente ao fim do mundo e do céu depois disso. O autor continua falando da primavera da igreja como análoga,
a ressurreição de Cristo, que a igreja deve realmente seguir, e o autor também está certo nisso. Mas durante toda a discussão ele esquece que a ressurreição ocorreu na terra e foi seguido por um período significativo de 40 dias da contínua presença terrena de Jesus. Se, como o autor se esforça ao máximo para provar, a igreja deve seguir toda a vida de Cristo, sua cabeça, também a igreja deve ter um período de existência terrena, pós-ressurreição, pré-ascensão. Esta é a era da paz. Mas por que passear em meramente abstratas considerações teológicas? Antes, examinemos concretamente o que os inquisidores exigem, insistindo que toda a esperança seja eternamente orientada, insistindo que não ousemos orar pela vinda do rei na terra. Agora é necessário fazer algumas perguntas aos inquisidores. Quantas crianças devem continuar a ter mortes horrendas até o fim dos tempos, em meio a fome, negligência, tráfico, guerra, para garantir que o mundo não fique muito parecido com o céu? Para que você sinta sua opinião na era é justificada? Eles falando, né? Eles que perguntam essas coisas. Quantos bebês ainda não nascidos devem continuar a permitir que sejam arrancados de um membro a outro e aspirados do ventre de sua mãe para que não sejamos hereges milenares? Nossa, gente, que cabeça doida! Como que Deus vai permitir uma coisa dessa? Quantas almas, obras-primas da criação de Deus, cada uma soberana glória de todo o universo material, devemos permanecer contentes em sermos condenados ao inferno por toda a eternidade, para que você possa ter certeza de que ainda somos um mundo suficientemente pecaminoso de acordo com as suas próprias especulações escatológicas? Quantos santos eternamente visualizados em sua glória por Deus devemos permanecer satisfeitos por nunca sermos feitos, em vez de permanecermos mundanos, atrapalhados pelo pecado e pelo erro, para que a igreja até o fim dos tempos possa permanecer eficientemente cheia de ervas daninhas, para que suas insistências sejam justificadas? Perguntas ridículas, né? Eles exigem respostas para essas perguntas ridículas, que eu mesmo não entendi nada. Que não tem lógica essas perguntas deles, baseado no livro do céu, não tem lógica nenhuma. Quantos santos eternamente visualizados em sua glória por Deus devemos permanecer satisfeitos por nunca sermos feitos? Entendi. Em vez de permanecermos mundanos, atrapalhados pelo pecado e pelo erro, para que a igreja até o fim dos tempos possa permanecer eficientemente cheia de ervas daninhas, para que suas insistências sejam justificadas. Então eles não têm esperança de nada. Eles não têm nenhuma esperança, eles acham que as coisas vão ficar do mesmo jeito que está agora e piorar cada vez mais. Eu acho que é isso que eles pensam. Em resumo, aqueles que colocam ares de sofisticação e afirmam com clareza que o mundo deve ser essencialmente como é agora até o fim dos tempos, devem fazer uma pausa para considerar a horrenda implicações de tal visão, em vez de condenar outras pessoas que oram por uma era melhor. Heresias implícitas na acusação da era de uma duplicação messiânica do céu. Nossa, quanta heresia, Jesus, misericórdia. Há também um grave problema em que os inquisidores revelam sobre suas próprias crenças a respeito do destino humano. E essa revelação é dada dentro de sua própria condenação da era, ou seja, a afirmação implícita errônea de que o fim do homem é um paraíso terrestre. Pois essa afirmação é uma premissa necessária, embora não declarada no argumento que condena a era, com base no fato de que a era, antecipando um tempo glorioso na Terra, que é em grande parte uma restauração do que foi perdido no outono, coloca o messiânico do homem, a experiência definitiva, o homem sendo, a esperança definitiva e definitiva na história. Ao contrário desse erro, Jesus deixa claro para Luísa, em termos inequívocos, que o fim do homem é o céu. Jesus fala em 4 de abril de 1931. Aqui Jesus reitera o ensinamento mais famoso de Santo Agostinho no livro Confissões. Tu nos fizeste para ti mesmo, Senhor, e nosso coração está inquieto até descansar em ti, que é o que o Santo Agostinho fala,
E ele fala para Luísa que o fim do homem é o céu. E o que o Senhor fala para mim, referente? Eu não sei se ele vai falar aqui, o Daniel vai falar aqui, mas para mim, eu tenho estudado bastante e referente ao reino da divina vontade, a vinda do reino da divina vontade, né? Dá uma impressão de que o homem vai ser Deus, né? Que o homem vai ser Deus, isso é real. Jesus fala mesmo que vai ser como se fosse Deus vivendo na criatura. O homem vai se revestir da divindade. Então, o homem vai se tornar a imagem e semelhança de Deus na terra. Bem, mas o que o demônio ele é tão terrível, ele tem tanto medo, ele está tentando tanto levar almas para o inferno. Então, ele sabe tudo isso, né? Ele sabe tudo isso sobre o reino da divina vontade. O demônio sabe tudo. E o demônio, né? Ele também criou o seu reino para poder nesse reino o homem ser Deus, né? Para que o homem ser Deus. Então ele vai deixar o homem ser dono de si mesmo e decidir o seu próprio destino, né? E as heresias que ele está difundindo, né? De todas as formas possíveis. Ele é muito maluco, né? Ele não consegue fazer uma coisa ordenada. O demônio só faz coisa bagunçada. Ele chuta para tudo quanto é lado para poder conquistar o máximo de almas possível para o inferno, porque ele sabe que já é o derrotado. Então, não tem como ele fazer uma coisa ordenada, né? Então, e nem pode usar profecias para ele. Apesar que ele faz isso, claro, mas ele não pode, né, pegar a palavra de Deus e usar para poder o reino dele, para restaurar, para poder fazer algo em forma do reino dele. Mas mente ele faz, mentira ele faz. Mentir para as pessoas, na mente das pessoas, para poder fazer elas entrar em consciência no momento de oração ainda. Elas acham que estão em oração, mas só que a oração delas é baixa na vontade humana, numa inteligência humana, baseada numa inteligência humana dela mesma, né, das suas próprias opiniões. Então ela está rezando com uma... O que Jesus fala para mim? Ele fala assim, a pessoa está rezando para mim que sou Deus, mas só que ela não está com a mente em mim, ela está com a mente na terra. Ela não está pensando no meu bem, no bem dela comigo, né, do meu reino. Ela não está pensando em função, né, de visão divina. Ela está pensando em visão humana. Então, a pessoa está rezando aqui na terra, né? E a base principal é a vontade humana dela, que a vontade humana dela gosta de ter... dela está certa, né? Dela está certa. O homem, ele está buscando a resposta, rezando. Aí o demônio conhece também que é na vontade humana que o homem está rezando, não é na vontade divina, porque tem uma estima própria ali, tem uma soberba que aquele homem está rezando na soberba, como os fariseus, né, e os sacerdotes, sumos sacerdotes também rezavam na soberba. Né, rezavam muito, muito mesmo, mas na soberba. Eles tinham Deus? Não, eles condenaram Jesus. E eles rezavam muito, tá? Rezavam bastante, passavam horas e horas rezando. Os muçulmanos lá, passam horas e horas rezando, tá? Então, essa oração, ela não vai até Deus, ela não alcança Deus. É uma oração para si próprio ou para o demônio, que a pessoa acha que é para Deus, mas não é. E quem está ali inspirando a mente daquela pessoa é o demônio, e não Deus. E essa pessoa pega a Bíblia, pega lá o Torá, pega lá, né, o livro lá deles e interpreta tudinho baseado nessa inspiração demoníaca, na mentira. E ela tem o poder de pegar essas coisas todas e divulgar como verdade. E qual é toda a intenção que está por trás? É uma intenção para ela muito boa, de esclarecimento das pessoas, dela ser considerada uma profeta, dela ser considerada
um teólogo muito renomado, né, e escreve livros baseado em toda a sua verdade. Escreve livros. Tanto que a mística Cidade de Deus ontem falou claramente, Nossa Senhora falou como que é. O demônio falou ontem mesmo como que ele trabalha. Usando mentes perversas, né? E mentes perversas, né? Que não parecem que são perversas, que elas não se acham perversas. Elas estão visando o bem das pessoas. Elas têm uma bondade dentro delas, entre aspas, de serem elas mesmas instrumentos de Deus, profetas de Deus, né, considerados neste mundo. Querem que o seu nome esteja escrito na história. Então tem ali um sentimento de estima própria, que é a base de amor próprio, de reverência a si próprio, né, que é a base dessa intenção, totalmente na vontade humana. E tem muita gente que é assim na nossa igreja também, como os sumos sacerdotes os fariseus eram, né, muito inteligentes, que sabiam muita coisa. Se você vai ouvir a conversa de Judas, né, num penúltimo capítulo que eu li ontem, acho que é 84, ainda não coloquei aqui, mas na conversa de Judas com os fariseus, eles se acham muito espertos. E de certa forma, eles têm razão. A gente vê que tem uma verdade, parece muito bem elaborada, que não conta com o poder de Deus, que não conta com a sabedoria divina. Não tem nada de sabedoria divina. É um pensamento elevado que eles não alcançam Deus, que não chega até Deus. Nunca chega. Eles ficam na base sempre assim do realismo, né? De que Deus ele vai, né, que ele respeita essa realidade da Terra, né? É complicado, eles não conseguem acreditar no impossível. Eles sabem que Deus é poderoso, mas para que Deus faça alguma coisa, Deus tem que vir e desarrumar tudo pessoalmente. Ele tem que, intervir muito assim, e que ele tem esse poder para fazer isso, para intervir, que ele precisa vir na violência. Então, são pessoas assim que acham que Deus precisa fazer algo muito assim violento, ou então fazer algo de intervenção mesmo. No caso do arrebatamento, muita gente pensa que o fim do mundo, o fim dos tempos, na tribulação, antes de acontecer a grande tribulação do anticristo, que eles vão ser todos arrebatados. Estão claramente pensando assim. Como que Deus vai levar arrebatados os puros, os santos? Como que ele vai levar os santos arrebatados se são esses que vão viver na divina vontade? Que vão ser protegidos, que ele fala que vão ser protegidos, dos castigos, não vai cair sobre esses. E depois eles vão ser reunidos de todas as nações. Tem Ezequiel, no livro do Ezequiel tem essa passagem que vai acontecer esse reino, essa profecia. Até ontem eu soltei ontem nos grupos, ontem essa profecia do Ezequiel, claramente. Deixa eu ver aqui. A profecia está no 36, Ezequiel 36, 33, 38. Eis o que diz o Senhor Javé: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, repovoarei as cidades, as ruínas serão reerguidas, e a terra inculta de novo cultivada, ao invés desse espetáculo de desolação oferecido aos olhares de todos os passantes, dir-se-á, esta terra que se achava devastada tornou-se um jardim do Éden. Essas cidades em ruínas, desertas e desoladas, estão agora restauradas e repovoadas. Então as nações que restarem em torno de vós saberão que eu sou o Senhor, que construí o que estava em ruínas e replantei o que estava baldio. Sou eu, o Senhor, que o digo e o farei. Eis o que diz o Senhor Javé: nisto ainda me deixarei abrandar pela casa de Israel e o farei por eles.
Eu os multiplicarei como um rebanho, tais como os rebanhos dos animais consagrados, tais como as manadas que se conduzem a Jerusalém. Por ocasião das festas solenes, tais serão os rebanhos de homens que povoarão vossas cidades em ruínas. Então se saberá que eu sou o Senhor. Mas só que eles pensam, eles vão ler essa passagem e eles pensam na parte humana, da parte da história de Israel, né, que é a parte da Babilônia, que vão sair da Babilônia e que Deus vai reunir, né, lá na terra novamente, em Jerusalém, o povo e tal. E aí acontece a volta lá do povo para lá e eles acham que já aconteceu, não, né? E aí em Isaías 11, tem Isaías 11:12 está também. Levantará o seu estandarte entre as nações, reunirá os exilados de Israel e recolherá os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. Então, toda essa passagem, eles leem elas tudo baseada na história de Israel, antes de Jesus vir, e não na história de hoje, entendeu? Não na história que ainda não aconteceu, né? E eles foram felizes naquela época? Eram felizes naquela época? Não, eles não eram. Eles eram santos? Não, não eram. Jesus veio naquela época, uma época difícil, onde o homem estava totalmente... Nossa Senhora, gente, estava terrível aquela situação. Não é à toa que eles mataram Jesus, o Messias. Então, tem uma visão humana de uma felicidade humana muito pequena, que para eles, assim, tendo uma paz para a gente poder ir para a igreja rezar, já tá bom. Mas ainda continua todo um governo de exploração humana na terra. Mas só porque eu tô indo para a igreja, tá tudo bem. Eu tô indo para a igreja, isso que importa. Tô adorando meu Deus, quando eu morrer eu vou pro céu. Eles pensam que a terra é isso aí, que tá bom demais desse jeito. É o céu e ponto final. E antes de vir a tribulação, então, né, eu não vou poder mais adorar meu Deus na minha igreja, eu vou ser levado pro céu, aí tô lá, já tô pronto lá. Quem ficar para trás, que judiação, que judiação. Vai ficar para trás, que pena. Aí vai vir o grande apocalipse, Jesus volta, aí a gente ressuscita, daí faz o juízo final e nós vamos todo mundo pro céu e os outros vão pro inferno. Que lindo, que mensagem bonita, né? Que visão bonita. Era assim que eu pensava também. E não é assim. Jesus me convenceu. Jesus me convenceu e pode te convencer. E eu sou uma católica, que eu era catequista de crisma, né? Fui pro convento, estudei muito também. A minha vida inteira eu fui da igreja, né? E eu fui muito bem convencida, tranquilamente, era carismática. Toda a minha vida fui renovação carismática. Ouvi muito sobre a nova era, essa nova era que é do demônio, que ele que incitou, ele que explicou, é uma nova era, né? Com ETs. Tem até uma seita agora, que é a Maria Misericórdia TV, lá Maria, não sei o que lá, TV, que o Instituto Rest está denunciando, né? Que eles acreditam também que tem avatar, né? Que eles são avatar, Jesus, Maria e José, né? Os corações de Jesus, Maria e José são de avatares, um monte de porcaria. Isso é tudo nova era, tudo demoníaco, tudo lixo, né? Esse negócio de chama trina dos espíritas é lixo, é também nova era, né? Fake, essas coisas, não sei o que é, acho que é isso mesmo, fake, eu não sei o nome. Negócio de budismo, meditação, essas coisas, né? Tudo nova era, tudo pelagianismo, tudo colocando o homem como centro do universo, né? Como centro de si mesmo, sem Deus. Como o homem sendo um Deus sem Deus, né? Se é Deus sem Deus, é nova era da terra, nova era demoníaca. Então, é todo o reino do anticristo que vai difundir, que está difundindo essas ideologias todas, onde o homem ele é dono de si mesmo, ele pode escolher se ele quer ser homem, se ele quer ser mulher, né? E tantas outras coisas que as pessoas estão amando, eles estão amando. Você vê que eles adoram essa coisa. Eu posso decidir se eu posso ter filho ou não. Se eu quiser abortar, eu aborto, né? Se eu quiser ser mulher, eu sou. Se eu quiser ser homem, eu posso ser também. Posso mudar de sexo a hora que eu quiser, né? Essa é uma nova era. Realmente é uma nova era da Maitreya,
né? Desse negócio do Maitreya, sei lá, blá, 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 né? E que é um reino na Terra desse cara. Que é um reino dessa... E vai ter uma religião única, né? Que vai ser uma religião que vai respeitar todas as outras religiões. Vai respeitar todo mundo. Vai respeitar os cristãos, vai respeitar os evangélicos. Aí todo mundo vive em união. Aí, quando eles vê o Papa falando sobre ecumenismo, esses caras ficam loucos da vida, porque acha que o Papa, né? Porque o demônio, ele fala muito da natureza. Fala, na nova era tem que proteger a natureza. Fala muito de ecologia. E usa muito essa base ecológica na sua nova era. O demônio usa muito isso. Ele é muito esperto, porque ele sabe que também na era da paz tem a ver com a criação também. Que Deus vai restaurar a criação da terra. A criação mesmo, os animais, que vai ser tudo pacífico e tal. O demônio é espertíssimo, gente. Ele é esperto, ele quer te levar para o inferno. Ele quer que você não se prepare para o reino da divina vontade, que você não queira o reino. Ele quer que você seja um daqueles que vão ser tirados da terra por Jesus, que vai ser purgado por Jesus. Entendeu? Que vai ser essas pessoas que Jesus fala, que são veneno na terra, que são raízes terríveis. Jesus fala isso. Que a gente já leu esse trecho aqui. Que ele vai purgar a terra e vai levar todas as ervas daninhas. Ele chama de ervas daninhas. Então, o que o demônio está fazendo através dessas mentiras da nova era dele? Dando a entender que, para os que não entendem o reino da divina vontade, não entendem a era da paz, o triunfo do Imaculado Coração, dá a entender para eles, que não aceitam isso, que é possível isso, e para os evangélicos que só acreditam dessa forma que eu falei, que falar disso, que a Igreja Católica qualquer católico falar desse reino da divina vontade, está falando do reino na terra do homem sendo o centro. E de certa forma o homem vai ser o centro do reino da divina vontade, mas com Deus. Então vai ter um reino. Tem uma nova era sem Deus, que é do demônio, que vem antes, que é o reino do anticristo. E que vai vir antes do reino da divina vontade. Então, como é algo futuro, o anticristo é algo futuro e o reino da divina vontade é algo futuro, então tem uma confusão aí na cabeça das pessoas. Desses caras que o Daniel tá falando que são inquisitores. Entendeu? E eles não abrem a mente. E tem que abrir, gente. Eu tô aqui para ajudar vocês. Tem que abrir a mente, tem que entender isso, que vai acontecer um reino da divina vontade, O Pai Nosso existe. O Pai Nosso o Pai Nosso é o centro da realidade ali. O Pai Nosso é o que vai resolver todas as dúvidas. Se Jesus falou que seja feita, que venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, isso não é na vida da gente, não é na sua vida somente. Na minha vida eu vou viver assim na terra como no céu, Aline. Esse que é o reino da divina vontade. É eu, Aline, viver assim na terra como no céu. Amém. Ótimo. Até aí o reino da divina vontade tem sentido, se for uma devoção para você viver. Eles até aceitariam, mas quando você começa a falar do reino, da era da paz, do milênio da paz, 1000 anos de paz, começa a falar do Apocalipse 20, literalmente, aí você já está errado. Você já está viajando. Não vai ter isso. Se a gente chegasse com a divina vontade igual no caso do Padre Eduardo Goldert, ele não fala do reino da divina vontade, ele fala só da divina vontade, para você viver na divina vontade. Ele não fala, você vê que ele não fala, olha, vamos pedir o reino da divina vontade, vamos pedir o reino da... Você vê o Padre Eduardo lá no século XXI falando do reino da divina vontade? Não fala, porque ele sabe que é confusão. Ele sabe que é confusão. Não pode falar. Aí, o pessoal me ouve aqui e me ouve lá. E fica uma confusão geral. Até a divina vontade
né, fica confuso. Até o material da Luísa Picarreta fica pela metade, porque eles só leem as 24 horas da paixão e só leem o livro da Nossa Senhora. O livro da Nossa Senhora fala do reino da divina vontade, mas como se fosse um reino dentro do coração do homem. É só dentro do seu coração. Jesus vai reinar no seu coração. Claro que ele vai reinar no seu coração, mas só que ele vai reinar no seu coração unido com outras pessoas, e daí no fim ele vai deixar você com as outras pessoas que também estão junto, né, vivendo esse reino dentro de você, né, e daí depois a gente vai se reunir como um povo e a gente vai estar vivendo no reino da divina vontade, nós, todos com Jesus reinando em nós, unidos numa comunidade, que Jesus quer todos nós da divina vontade reinando na terra, sem as ervas daninhas, que são as pessoas que não acreditam, que não aceitarem essa realidade do reino da divina vontade na terra. Essa pessoa que não aceita o reino da divina vontade na terra vai ser tirado da terra. Então, as pandemias e os castigos que já estão acontecendo, levando uma porção de pessoas para o céu ou para o purgatório, né? De uma certa forma, Jesus fala que ele vai permitir muitos castigos antes, que é para manter essas pessoas em segurança, porque são pessoas que são boas de coração e que ele quer proteger elas, porque não dá tempo mais delas aprender sobre essa verdade do reino da divina vontade. Não dá tempo mais. Elas não têm mais essa capacidade. Então ele está levando muita gente embora para não ter que passar pelo castigo, para não enfrentar o castigo. É sua misericórdia infinita acontecendo. A pandemia é uma misericórdia de Deus. Os eventos que estão acontecendo, que estão levando almas, é tudo graça de Deus. São arrebatamentos de verdade. São os verdadeiros arrebatamentos que estão levando as pessoas para o céu antes de acontecer as grandes tragédias do mundo. Estão tirando as pessoas daqui da terra. Jesus fala no livro do céu que ele está fazendo exatamente isso. Colocando pessoas em segurança, muitas. E deixando as outras, que são muito espertinhas, na terra ainda, para poder ainda ter tempo de conversão e de aceitar o reino da divina vontade. Porque aí vai vir um aviso. Nossa Senhora é tão maravilhosa que ela pediu esse aviso para Jesus para nos ajudar. Vai vir esse aviso vai, né, nos iluminar a mente de todos nós. Vai ter 3 dias de escuridão para a gente pensar, para a gente ligar os pontos, e depois vai ter os castigos. Então é uma chance muito grande nesses 3 dias de escuridão, é uma chance muito grande, né, de não ter o castigo se todo mundo acreditasse. Mas como a gente sabe que muita gente não vai acreditar, aí vai ter os castigos. Aí depois que acabar os 3 dias de escuridão, aí já é o reino da divina vontade. Já. A gente vai sair e o mundo vai estar num caos total. Aí a gente vai reconstruir a terra. As ruínas, que é o que está no Ezequiel aqui, que eu acabei de ler. E vai acontecer essa passagem do Ezequiel 36, 33 a 38. Vai acontecer exatamente aqui. Essas cidades em ruínas, desertas e desoladas estão agora restauradas e repovoadas. Nós vamos ir para a terra inculta de novo, né? Vai purificar as iniquidades, né? As pessoas que estão na iniquidade, que não querem aceitar, né? E aí a gente vai repovoar a terra. Vai voltar a ser um jardim do Éden, conforme Ezequiel 36, 33, 38. Então é muito importante as pessoas começarem a abrir o coração para isso. Eu sei que eu não sou ninguém, eu sei que eu não sou uma teóloga, eu sei que eu não sou uma filósofa para falar alguma coisa para você. Eu sei que eu não sou ninguém, mas eu te garanto que viver na divina vontade me dá esse direito e essa autoridade de falar para você. Não seja ignorante nesse sentido, de fechar-se a esse entendimento. É um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. Tá? Então aqui, mais uma grande escola do pensamento teológico hoje, dentro do catolicismo, nomeia esse agito cardíaco inquieto de Agostinho, chamada da escola Nova Lei Natural. Ela procura definir o fim do homem, ou seja, o objetivo ou destino final do homem,
e não como o próprio Deus, isto é, a visão beatífica do céu, mas como a totalidade de bens naturais. Eles não estão afirmando que não haverá uma visão beatífica, apenas que não é o fim apropriado da natureza humana, e essa não é uma comédia teológica de extrema esquerda gerada por um colégio católico, cheio de dissidentes. Não, foi fundada por ninguém menos que Germán Grises, que é considerado um teólogo geralmente ortodoxo. Em 2015, Grises deu uma palestra intitulada O Inquietude Coração Inquebrantado. Estranho. Deve ser a Inquietude Coração Inquebrável. Nossa, que estranho. Na qual expôs sua tese. Na palestra, ele declara seu desejo de demonstrar que a tese clássica do coração inquieto foi um erro teológico. Ao argumentar que a visão beatífica não é não o fim do homem. Contra Agostinho, Tomás de Aquino e as palavras de Jesus a Luísa. Ele é contra, Agostinho, Tomás de Aquino e as palavras de Jesus a Luísa. Ele diz: a visão beatífica, isto é, o céu, não é em si um bem humano, não cumpre nenhuma capacidade da natureza humana. Não é atingido por um ato humano de intelecto, vontade ou qualquer outro poder. Está além de qualquer coisa que os seres humanos possam perguntar ou imaginar. Grises está certo em pelo menos um ponto raramente entendido. A visão beatífica não pode ser um bem humano. Per se, isto é, não pode ser uma devida perfeição na própria natureza do homem. Então é isso que ele está falando. Que viver na vontade divina é devido à perfeita natureza do homem. Caso contrário, Deus teria criado um mal ao criar Adão sem ele. O que é uma noção bastante absurda, mas o que Grises sente falta é que a visão beatífica é, no entanto, um ligar o homem dentro de si mesmo, uma vez que todos os seus bens naturais estão perfeitamente realizados, um chamado de força suficiente que se poderia dizer que o homem experimentará uma certa inquietação sem ele, pois o anseia sinceramente, pois é justamente dito que somos chamados por natureza, a um fim que não podemos alcançar por nossa natureza. É precisamente esse desejo que Nossa Senhora sentiu com um poder tão avassalador, até um poder martirizante, que a arrebatou da terra, e assim aconteceu a assunção ao céu. Ah, entendi. É verdade, tem isso mesmo, né? Dá para se entender dessa forma, assim. É complexo, tá vendo como é difícil? Porque daí, como que Nossa Senhora estava com Deus, se ela estava chorando, desesperada, querendo ir para o céu? Então, eles ligam a isso, tá vendo? Se ela estava vivendo na divina vontade, em Deus, ela tinha que estar bem aqui na terra, e não essa inquietude. Olha que interessante, eles são muito espertos, ó. Agora, quando os inquisidores atacam a Hera com a primícia de que a Hera deve ser uma mentira, porque tornaria o céu obsoleto por não chegamos ao céu até chegarmos ao céu, como eles dizem, eles simplesmente revelam que estão travados com o erro de Grises. E estou inclinado a ir tão longe a ponto de dizer que pode ser uma heresia. Pois essa tese errônea de Grises, embora não articulada pelos inquisidores ou outros críticos da era, é, no entanto, uma premissa necessária e inevitável para suas próprias acusações contra a Era da Paz. Mas este não é um pequeno erro e nenhum problema menor. É antes letal para toda a tradição espiritual católica, ao insistir que o fim do homem consiste inteiramente apenas em bens naturais e não é, em última análise, ordenado para a visão beatífica sobrenatural. Grises está essencialmente reduzindo a santidade apenas à boa vida, que qualquer pagão antes de Cristo poderia ter descoberto sem a revelação divina, como Aristóteles de fato fez. Isso, por exemplo, torna o celibato consagrado um defeito, pois implica o sacrifício de um bem natural, enquanto as escrituras, a tradição e o magistério exaltam o celibato consagrado como o maior estado de vida. Faz jejuar ou qualquer penitência parecer ridícula. Torna inútil qualquer oração, além de uma dose pequena e saudável de um exercício diário de acalmar a mente, e, francamente, faz com que a biografia de qualquer santo pareça cômica. De fato, quando se lê nas entrelinhas apenas um pouco dos argumentos de Grises, não se percebe nenhum indício de desdém pelo ascetismo e pela espiritualidade católica tradicional, que ele parece achar que é apenas neoplatonismo disfarçado.
Todas essas tragédias fluem naturalmente da mentalidade que se recusa a ver a visão beatífica como fim do homem adequado, que é a mesma mentalidade que se recusa a reconhecer o absolutamente enorme e diferença insondável entre o paraíso terrestre e o céu. No entanto, lembre-se de que essa mentalidade está implícita e às vezes até explícita em condenar a era da paz com base em que ela é messiânica ou interfere na dignidade soberana do céu. E como é irônico que em uma tentativa superficial de defender uma visão obscura da de Agostinho, os inquisidores só consigam contradizer o ensino mais importante de todos. Eu sei que tem gente que não vai entender nada do que a gente está lendo aqui. Tem gente que não vai conseguir entrar na mente, né? Então, tenha paciência, tá? Porque todos nós estamos estudando, né? Estamos aprendendo, né? Nós estamos, entendendo isso. E se você é simples e você aceita o reino da divina vontade e você acha que tudo isso aqui é baboseira, não precisa ler. Ele mesmo falou, Daniel mesmo falou, pula essa parte. Se você acredita totalmente no reino da divina vontade, do jeito que eu estou ensinando aqui, do jeito que a Luísa ensina, pula essa parte. Não precisa ficar dando atenção para todas essas porcarias aqui, que é tudo mentira que foi inventada na igreja para vir contra o reino da divina vontade. Se você não é contra o reino da divina vontade e quer viver na divina vontade, filho, não precisa nem ouvir isso aqui. Mas como você sabe que você vai ter que enfrentar pessoas deste tipo aqui, então você quer entender. Eu entendi. Você quer entender tudo isso para poder refutar essas pessoas. Mas será que vale a pena refutar essas pessoas? Vale a pena arrumar confusão? Será que é vontade divina que você vá atrás dessas pessoas para poder fazer isso? Jesus te colocou nessa missão de você refutar as mentiras dessas pessoas? Ou Jesus só quer que você reze as 24 horas da paixão, que você busque a vida na divina vontade, que estude o livro do céu, né? Então deixa isso para mim. Deixa isso para mim aqui, tá? Então, o que eu aconselho, deixa isso para mim. Porque Jesus me deu essa ordem mesmo, para que eu divulgue o livro do céu e o reino da divina vontade na internet. É um trabalho complexo, tem que ter boa vontade para fazer, tem que ter muita dedicação, tem que pedir para Jesus as respostas, tem que ter Jesus falando na sua cabeça, te explicando tudo isso. Então, se você ainda não está nesse patamar, tenha paciência, você vai alcançar aos poucos. Mas nesse momento, concentre-se na sua formação primeiro. Tá? Depois você deixa isso aqui para depois, deixa para depois, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, continuando aqui. O que é isso? Começou aí. Pois mesmo que a era fosse uma restauração completa do paraíso endêmico em todo o mundo, e Jesus disse a Luísa que não será inteiramente, fecha a porta para mim ali, filho, mesmo que seja de fato largamente consistir nisso, este ainda não seria o objeto apropriado da esperança messiânica. Nossa natureza nos chama à visão beatífica, o que a era não nos dá. Comparada à visão beatífica, o próprio Éden, em toda a sua glória, é como a pequena chama de uma vela próxima ao sol. Consequentemente, quando a era da paz chegar, teremos ainda mais ansiando pelo céu do que fazemos agora. Pois sem o pecado que obscurece nosso intelecto como hoje, entenderemos mais facilmente o que está faltando na falta da visão beatífica. E esperaremos quase impaciente e ansiosamente o dia em que partimos de nossa peregrinação terrestre para irmos para o céu. Pátria, apesar de nossa peregrinação terrestre finalmente ser como Deus originalmente pretendia. Então, Jesus, ele fala pra gente querer muito o reino da divina vontade. Ele fala que nesse momento pra gente deixar o céu um pouco para trás e focar no reino da divina vontade. Foi ele que disse pra Luísa. Ela ficava, eu quero ir pro céu, quero ir pro céu, quero ir pro céu, quero ir pro céu. E ele falou claramente, deixa o céu para depois, vamos nos concentrar no reino da divina vontade. Se ele fala que o reino da divina vontade vai ser tão especial assim, e ele quer que seja, é a humanidade dele, que viveu na terra, que quer que seja. Porque ele fala muito da humanidade dele para Luísa. É o sagrado coração dele, que é nada mais, nada menos do que a sua presença humana na terra. Que quer, né? Ele quer, é Jesus quem quer. Você está entendendo? Que a divina vontade de Deus é o coração sagrado de Jesus e o coração imaculado de Maria estarem reinando na terra, porque foi esse o plano desde sempre, de que os dois fossem a cabeça, os dois fossem, né, os modelos para Deus.
Ele quer ter essas pessoas que vão viver nesse reino. Ele quer ter, tá? É um desejo de Deus. Por isso que ele fala reino da divina vontade. Você tá entendendo? É um desejo de Deus. É dar a Deus a satisfação humana que nunca foi dada na terra. É fazer justiça a Deus na terra, que nunca foi dado. Deus sempre foi esquecido. A divina vontade de Deus sempre foi esquecida, foi deixada de lado. Ela quer estar no centro agora. Gente, é isso que ele quer. No livro do céu ele fala claramente isso. Filhos, eu quero reinar na terra. Eu nunca reinei, me dá essa graça. Por favor, me dá essa graça de eu poder reinar na terra. Por que vocês não querem deixar? É mais ou menos isso que ele fala. Meu, que custa? Eu quero reinar na terra e eu vou reinar e ponto final. Vocês não querem deixar? Mas eu vou reinar mesmo assim. Se você não quiser, você vai ser purgado na terra. Eu vou te levar e te colocar em segurança em outro lugar. Se você não quer, eu vou te colocar em segurança em outro lugar. E se você encrencar muito mesmo contra a minha divina vontade, desculpa aí, é inferno mesmo. É inferno mesmo. Então, tem mais coisas nesse capítulo. Eu vou parar por aqui, tá bom? E tem mais coisas e amanhã a gente continua, ou logo que eu puder, eu continuo. Porque agora eu não tô conseguindo fazer todo dia a coroa da santidade, tá? Porque eu tô trabalhando muito, né? E eu tô concentrando também na oração. A oração é muito importante. Então, é isso. Deus abençoe. Ficamos por aqui. Continuamos na próxima página, que é 362. Extrapolações errôneas de declarações sobre o mundo. É mais bagunça aqui. Quem tiver alguma dúvida sobre esse tema, ouça várias vezes, pega o livro A Coroa da Santidade para ler. Nos primeiros, entra na playlist Coroa da Santidade e nos primeiros vídeos tem o link do livro para você ler, tá? Então, se quiser estudar o livro, imprimir o livro, você que gosta dessas coisas, gosta de estudar um pouquinho mais, então você mesmo, porque tem várias notas, né? Tem vários documentos da igreja que ele coloca de notas, né? De rodapé, né? Tem várias obras que ele coloca no rodapé para você saber de onde que ele tirou essas informações e tudo mais. Então, vale a pena para quem é estudioso, tá bom? Deus abençoe. Fiat.